Há bocadinho estava a falar da minha obsessão com o tentar fotografar a estrada e as hortas ao mesmo tempo. E esta talvez foi a fotografia uma que mais me marcou. Em retrospectiva não é a fotografia mais interessante, mas era a fotografia que eu tinha na parede no meu quarto na altura, porque era a que melhor representava aquilo que eu andava à procura. Mais uma vez eu repito, isto demorou muitos anos, portanto não era uma coisa que... E o que eu gostava nesta fotografia era que o agricultor aqui tinha limpo um quadrado de terra, era quase como se ele tivesse rapado o mato, não é? Desse quadrado de terra, portanto tinha delineado o seu campo de ação muito claramente. Eu gostava muito do facto que ele estava ali quase como uma tatuagem na paisagem, que ele tinha marcado o seu campo de terra. E depois a autoestrada que corria tão próximo para se conseguir perceber a ironia, não é? De um projeto tão pequenino e tão puro junto de uma situação urbana tão agreste. Infelizmente, eu acho que um dos problemas aqui era que eu fotografava muito cedo de manhã e havia muito pouco trânsito, porque esta estrada 3 horas depois da saída dali é um pesadelo de trânsito, mas às 6h30 da manhã não é assim mais doce. E, portanto, esse foi um dos problemas, mas eu nunca consegui fotografar, porque a partir das 9h30 o sol é tão forte aqui que não dava para fotografar. Deixa-te perceber que estás numa situação urbana intensa, não é? Porque há casas a partir daqui, aquilo é um casario que está junto da estrada, deixa-te perceber uma data de outras coisas que para mim na altura eram muito significantes, mas que depois em termos de imagens que sejam claras sobre o projeto, não é. Depois eu também acho que a bandeira, e é tudo muito demais, porque depois com a bandeira também, enquanto que no outro o statement sobre a bandeira e a reforma agrária é muito mais claro, mais pacífico, mais to the point. Esta mostra um bocadinho o género de estruturas que quando eu estava a falar há bocadinho, quando eu estava à procura de estruturas e comecei, eu quando cheguei lá não fazia ideia nenhuma, quer dizer, eu não fui à procura de esculturas, na verdade eu não sabia o que é que ia à procura, fui porque estava curiosa sobre o evento das pessoas irem para lá fazer arquitetura. E depois surpreendi-me a mim própria, porque comecei a achar muita piada a ideia de que eram esculturas na paisagem, não é? E como eu sou uma pessoa treinada em escultura, com uma educação superior, não é? Com alguma experiência e, portanto, tenho todo um lexicon de informação sobre escultura na paisagem, land art, toda uma história da arte do século XX e contemporânea, que de repente me permite duplicar a visão sobre estes objetos que não sejam meramente objetos funcionais, não é? E comecei a traduzir isso para as minhas utilidades como escultora. E a primeira, então, vou mostrar. Esta não é a que eu queria. Esta é a segunda, mas pronto, esta dá a perceber o lado performático. Quando eu comecei a perceber que aqueles objetos eram escultóricos, comecei a adaptar materiais que tinha no meu ateliê de uma forma muito intuitiva e muito rápida. Não igual à forma como eles trabalhavam, mas coisas que ainda uso hoje, que era meramente, tenho aqui um bocado de alumínio, faço um buraco, ponho um rebite, junto o outro. Tenho aqui outro bocado de alumínio, faço um buraco, ponho um rebite, junto o outro. Portanto, uma imediacidade na escultura que eu não tinha tido anteriormente. E começar a fazer estas formas que não tinham nenhum propósito senão serem formas. E às tantas meti-as no carro e levei-as para lá e posicionei-as na escultura, um bocado à imagem da forma como os outros objetos estão. E depois tirei uma série de fotografias, das quais esta é uma, em que eu apareço com o meu equipamento de jardinagem, com a minha enxada, com o meu chapéu, avental, tudo, a entrar na paisagem em que não estou como escultora e estou como agricultora, estou como jardineira agricultora. Portanto, deixei as minhas esculturas na paisagem, mas eu assumi um papel performático diferente daquilo que lá impus. E esta imagem fazia par com a outra, que eu vou tentar mostrar agora. Estas duas imagens faziam par. Eu aqui faço precisamente o oposto. Estou ainda com a mesma roupa, mas de repente estou como escultora
a trabalhar naquilo que na verdade não é uma escultura. É sim um objeto funcional criado pelos agricultores e tinha acabado de ser feito, porque como veem as plantas ainda não estão crescidas. Isto tinha sido acabado de ser, a terra estava tratada, não é? Crua, e a escultura tinha acabado de ser feita por eles. E eu pedi autorização, se podia tirar fotografias com a escultura, e estou literalmente a trabalhar na escultura. E, portanto, as duas fazem par. Uma delas eu deixo de ser escultora, ponho lá as minhas esculturas, deixo de ser de escultora. Na outra, aproprio-me da escultura deles e passo a ser escultora. E é isso que eu estou a fazer. Portanto, eu própria estava a fazer uma espécie de um jogo de me apropriar da terra também. Né? Na altura nem me apercebi disso, na verdade. Mas era isso que eu estava a tentar fazer. E das linguagens. Exatamente. A que era minha, a que era deles, a troca, não é? Estava a trocar uma pela outra. Pois, depois ele surge como componente expositiva porque o David Santos, isto foi só sempre uma exposição, nunca fiz uma outra apresentação deste projeto. E às tantas o David Santos convida-me para fazer uma exposição no Museu do Neorrealismo e a primeira coisa que eu lhe propus foi se ele não queria apresentar o vídeo da tourada. E o David disse-me, eu não posso porque eu não sou kamikaze. Se eu apresento o vídeo da tourada em Vila Franca de Xira, vão-me matar uma noite quando eu sair daqui e eu ainda não, eu tenho filhos pequenos, portanto eu não faço isso. E eu fiquei muito espantada, porque achei que era o sítio perfeito para mostrar o vídeo da tourada, não é? Mas, na verdade, depois de ter trabalhado na Vila Franca de Xira, percebi que a tourada é levada muito a sério ali e é um feudo muito complexo. E eu percebi perfeitamente o David, porque ele é xirense, ele é de Vila Franca, e não fazia mesmo sentido, como diretor de museu, estar a desafiar a população, com quem ele já tinha alguma... Era difícil o museu dentro de Vila Franca de Xira, de qualquer das maneiras. Quando o museu começou, as pessoas diziam porque é que queremos um museu de arte contemporânea? Portanto, eu compreendi isso e depois ele disse, mas tu não tens, vamos ver outra coisa que tenha um lado performático. E eu disse, olha, a única coisa que eu tenho é esta coisa que eu ando a fazer há não sei quanto tempo, que se chama Hortas na Autoestrada, mas não é nada. Não é nada. Como assim não é nada? Não é nada, porque é só uma série de fotografias que eu tenho aí feitas e não sei o quê. E mostrei-lhe as fotografias e ele disse, não, mas eu gostava muito disso, eu acho que isso era um trabalho muito apropriado para o Museu do Neorrealismo. E disse-me, olha, vais para casa e pensa. E então foi nessa altura em que... E também matou o projeto, devo dizer, porque foi o fim de nunca mais trabalhar no projeto. Porque foi o momento em que eu tive que refletir. Isto são projetos muito intuitivos e de repente eu tive que refletir. E, portanto, eu fui para casa, vi as imagens todas, olhei para o que tinha andado a fazer, porque é que tinha andado a fazer, o que é que podia emparelhar, o que é que não podia emparelhar. E foi aí que também as séries começaram a surgir. Como é que eu as podia apresentar e como é que isto se podia transformar num projeto expositivo. E, no fim, a exposição, o David apresentou o objeto da Praia Grande, com o 25 de Abril, e este projeto. Parte deste projeto esteve exposto em Maputo, numa exposição comissariada precisamente, surpreendentemente, precisamente pela Isabel Carlos, que se chamava Troca de Olhares, e o outro objeto que ela também levou para Moçambique foi precisamente o Pega. E também foi comprado pela Câmara de Lisboa, o que é muito estranho, porque às vezes eu vou à Câmara e vejo uma ou duas fotografias lá penduradas, mas pronto, também faz sentido, achei que foi... E também não foi comprado logo na altura, foi comprado depois. Eu não tenho acompanhado muito fora de Lisboa. Em Lisboa vou acompanhando, como cidadã que sou, não é? E até já estive tentada a candidatar-me a uma horta por causa desta minha história, não é? Mas eu acho que é um projeto incrível. Acho que é um projeto incrível que se consiga, depois das populações, no fim do século XX, se desmaterializarem de tal maneira, se industrializarem de tal maneira, se venderem ao capitalismo da forma como... Porque o capitalismo nos últimos 20 anos do século XX foi galopante. Invasivo, galopante, e em Portugal particularmente. Especialmente, não é? Nos anos 80, com o dinheiro a chegar... Como é que se conseguiu dar a volta e criar algum interesse em contrariar um bocadinho? Para mim interessa muito a ideia do contrariar. Porque
não é uma luta de agressão, é uma luta de contrariar, é lutar um pouco contra a maré que nos estava a invadir. E isso acho que é muito bonito, que é uma sorte que isso possa acontecer. Por outro lado, não me surpreende muito que haja muitos portugueses e novos portugueses que tenham curiosidade em fazer isso. Porque eu acho que os portugueses têm uma coisa muito terra a terra, na sua maneira de ser. Não se pode generalizar, mas para não generalizar de uma forma que possa parecer fútil, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, educar crianças. Apesar da desbunda louca, dos brinquedos patéticos, dos McDonald's que invadem, dos videojogos, etc, etc, ainda há muitas famílias que o tac-a-tac do almoço, jantar, e come a sopa primeiro, e depois com o prato, e depois do prato a sobremesa, e as crianças têm uma aderência à moda, por exemplo, mas não é completamente desmesurado, por exemplo, comparado com os Estados Unidos, não é completamente desmesurado. Eu, quando vou ao liceu da minha filha e vejo as miúdas todas de ténis e de jeans e de t-shirts, depois aparece mais uma ou outra, mais com um decote maior, uma coisa assim, ela tem 15 anos, portanto está naquela idade, mas regra geral, há uma espécie de um taco-a-taco. E, portanto, também não me surpreende que dentro da população portuguesa nova haja um novo interesse. E para mim esse interesse tem a ver, de novo, com a reconquista da terra, que agora é simbólica, não é? Não é uma coisa muito simbólica e quase metafórica, porque a maior parte das pessoas que têm estas hortas não estão a fazer porque têm fome, como este grupo de pessoas que tinham. Estão sim porque querem coisas mais saudáveis, por exemplo, para comer, não é? E provavelmente menos onerosas do ponto de vista de preço, que se a pessoa tiver a perseverança de conseguir fazer daquilo uma horta sustentável, não é? Mas nem sei se toda a gente consegue. Haverá alguns casos que sim, e muitos, que talvez não é? Que sirva mais de divertimento. Mas mesmo dentro do ponto de vista de divertimento, é um divertimento saudável. É uma ocupação saudável no sentido são. Não é saudável no sentido de saúde, é no sentido de são, humanamente são. E isso eu acho que é um projeto muito bonito. Eu acho que é um projeto bonito. Para além do mais, quer dizer, acho que até que enfim que as pessoas neste país pensam em espaços de uma forma construtiva. E que isto pode ser para isto pode ser para aquilo, mas é tudo utilizável e são espaços comuns, que não são espaços de eu fecho a minha casa e lá fora cuspo para toda a gente, mas aqui a minha casa Isso era das coisas que mais aflição fazia. As pessoas que varriam o lixo de dentro das suas casas para o passeio. E, portanto, a ideia de que o mundo lá fora é meramente uma extensão do mundo cá dentro, não é? E isso depois, metaforicamente, do ponto de vista humano, não é? O que é que nós somos cá dentro e o que é que apresentamos lá para fora e como é que nos relacionamos com o lá fora, não é? Para mim isso era tudo muito simbólico. E, portanto, eu acho que as hortas, e espero que tenham sucesso. Eu não sei medir. Sei medir se o projeto tem grande sucesso ou não, se está a crescer ou não sei. Era um país desolador. Eu lembro-me no início dos anos 90 e depois nos anos 2000, quando eu regressei outra vez, já tinha melhorado muito, mas ainda não estava curado. Era a primeira vez que eu fui ao Algarve. E não era o Algarve que me assustava. Sabes o que é que me punha louca? Era a estrada até ao Algarve, com aquele lixo todo, lixo, tudo, dodotes, iogurtes, cocós, garrafas. Daqui até ao Algarve, foi antes da autoestrada, era lixo, as pessoas deitavam o lixo pela janela fora, com a maior das... Para quem não estava habituado a isso, era profundamente chocante. Nem era o Algarve que me aflige. As pessoas não gostaste de ir ao Algarve. Só se tu fores assim, porque era tão ofensivo a ideia de nós estávamos habituados, íamos a qualquer lado, fazia-se um piquenique, parávamos no caminho, comíamos um piquenique. Tu cá não podias fazer isso, porque aqueles sítios dos piqueniques eram um cheiro a xixi, uma coisa absolutamente nem vou descrever. Mas sabes, agora voltando às hortas das minhas hortas, uma das coisas que eu acho que é muito positiva sobre as hortas urbanas é o facto de que a aparição das hortas urbanas informalmente legalizou estas hortas, ou seja, há uma espécie
penso eu, uma popularização das hortas, ou seja, elas tornaram-se mais aceitáveis, porque houve momentos tensos nos anos 90 com estes agricultores, em que a Câmara os queria tirar de lá, e porque dizia que aquilo era perigoso e que as plantas estavam cheias de poluição, e estavam, mas que atravessavam a rua e morriam, e já tinham morrido 2 ou 3 pessoas, tudo isso era verdade. Mas houve momentos muito tensos, de luta agrária mesmo, de posse da terra. E eu acho que isso tudo, a Câmara também ter percebido que as hortas são necessárias e que eles próprios estão a criar hortas, não quer dizer que eles tolerem, mas ignoram ou fecham os olhos. E agora há hortas incríveis, por exemplo, quem sai para Cascais, na A5, eu não sei se passas aí, aquela encosta há 10 anos não tinha nada. Era baldio, era mato. E agora está toda cultivada. Nada disso existia. Nada disso existia. E a ideia que me dá é que eles estão a poder fazer mais a reboque daquilo que se tornou moda. Não é? Mas moda não digo no sentido depreciativo. Estou a dizer moda no sentido... Há coisas de moda que é boa também, não é? E isso eu acho interessante. Mas eu já não tenho contacto nenhum com eles. Às vezes, quando passo lá, tenho muitas saudades. Depois da exposição, parei de ir lá e pus-me a trabalhar noutras coisas. As coisas vão andando, mas... Claro.